CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Boa tarde aos nossos ouvintes. Que Jesus abençoe a nossa tarde de estudos. Vamos iniciar o estudo do livro Missionários da Luz, psicografia do nosso irmão Francisco Cândido Xavier. O nosso irmão André Luiz é que traz os apontamentos, a quem desde já evocamos em nome de Deus e em nome de Jesus para nos ajudar na compreensão desse estudo. Convidar os pobres e os estropiados, ajudar a esperar, ajudar sem esperar retribuição. É o item 7 do capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo. Que a vossa mão esquerda não saiba o que faz a direita. Disse também àquele que havia convidado: quando deres um jantar ou ceia, não convides os teus amigos, nem os teus irmãos, nem os teus parentes, nem os teus vizinhos que forem ricos, para que não aconteça que também eles te convidem em seguida, por sua vez, e que assim te retribuam o que receberam de ti. Mas quando deres um festim, convida os pobres e os estropiados, os coxos e os cegos, e ficarás feliz por eles não terem meio de te retribuir, porque isso te será retribuído na ressurreição dos justos. Um daqueles que estavam à mesa, tendo ouvido essas palavras, disse-lhe: feliz daquele que comer do pão do reino de Deus. Lucas, capítulo 14, versículos 12 a 15. Jesus, aqui estamos reunidos em Teu nome, em nome de Deus, para estudarmos a doutrina espírita. E hoje, a obra Missionários da Luz, trazida pelo nosso irmão André Luiz e escrita através da psicografia do nosso irmão Francisco Cândido Xavier. Que esses irmãos, de onde estiverem, possam nos ajudar na compreensão desse estudo, bem como a direção espiritual do CEAP, o nosso irmão altivo. Então, em nome desses espíritos amigos, guias da nossa casa, em nome de Leon Denis, de Allan Kardec, em nome do amor, do nosso amor, mas acima de tudo, em nome do amor de Deus, nosso Pai, é que pedimos a devida permissão para iniciarmos os estudos desta tarde, com Jesus, com Kardec, sempre. Que assim seja. Muito bem. Vamos iniciar então o nosso estudo. Cadê a Dilane? Não chegou? Espera só um pouquinho, se ela não chegar, você vem nos ajudar. Nós estamos estudando aqui o capítulo 17 do livro Missionários da Luz, que trata da doutrinação. Então nós já estamos a 3 aulas, estamos indo para a 4ª aula sobre esse capítulo. Do que está tratando esse capítulo? Uma mãe desencarnada. Eu nem dei boa tarde a vocês, né? Dei boa tarde? Dei boa tarde aos ouvintes também? Falei que Jesus abençoe a nossa tarde de estudo? Então tá bom. Uma mãe desencarnada foi pedir ajuda para assistir o seu filho, também desencarnado. O seu filho foi padre na terra. O nome dele, Elaine Marinho, muito bem. Ele desencarnou, já havia 10 anos, e ele estava em regiões umbralinas. E ela via nele
um certo cansaço daquela vida com os espíritos inferiores. Ela já tinha tentado ajudá-lo, vem para cá, outras vezes, mas sem sucesso. Mas agora ela via cansaço nele e pediu a Alexandre, um dos instrutores, que vem acompanhando aqui um dos instrutores de nosso lar, que vem acompanhando essas tarefas aqui na Terra, junto com André Luiz como um aprendiz. E ele traça aqui algumas considerações a respeito dos religiosos, daqueles que conhecem a doutrina, conhecem o Evangelho de Jesus, mas não praticam. Esses muitos serão cobrados. É muita responsabilidade daqueles que detêm um conhecimento religioso e não praticam. No caso aqui, foi o nosso irmão Marinho, que se perdeu no campo da vaidade e usou do cargo que tinha para interesse pessoal. Desencarnando, não encontrou o céu beatífico que ele pensava encontrar, se revoltou e se juntou a um grupo de espíritos trevosos. E eles saem então em busca do Marinho, eles vão ao encontro numa igreja. E ele diz como é que é essa igreja, uma igreja católica, um ambiente escuro, cheios de espíritos com roupas escuras, alguns sacerdotes, alguns padres, que estavam lá, iam celebrar a missa, todos desencarnados, alguns outros espíritos, um ambiente muito pesado. E vai então ao encontro do nosso irmão Marinho, a sua mãe, o André Luiz, o Alexandre e um outro espírito que tinha sido padre aqui na Terra também. Esse outro espírito aborda o Marinho lá na igreja e trava com ele uma conversação, inspirado por Alexandre. E foi aqui que nós paramos na aula passada. Eu resumi aqui em 5 minutos, 3 minutos, 5, de 3 a 5 minutos, o que nós estudamos detalhadamente em 3 aulas, 3 ou 4 aulas. Então vamos lá, vamos continuar aqui o estudo. A minha está na 294. Está na página 367, certo? Constituía-se. É isso? Não, o interlocutor pensou alguns minutos e voltou a fazer indagações. Mas vamos voltar aqui um pouquinho, para a gente entender esse diálogo. Tá aqui, eu vou lendo, ver se você acha. Eu vou ler aqui, ó. O padre desencarnado conversava com um outro padre desencarnado, o Marinho, que precisava de ajuda. E nessa conversação, o que o Marinho disse para ele? Desejarão acaso modificar meu rumo, como já tentaram? Ó, perguntou o Marinho curioso. Achou? Não, ainda não. Naturalmente foram avisados de seu novo estado íntimo, aduziu Necésio, decidido. Necésio era o padre, o outro sacerdote. E talvez pretenda oferecer-lhe vantagens novas, quem sabe? O interlocutor, tenta achar aí, o interlocutor. Aí vocês vejam, 2 espíritos conversando como se fossem 2 desencarnados, normalmente. Um padre amigo se oferecendo como amigo para ajudar, chamado Necésio, para ajudar o Marinho. Como já tinham tentado, ele pergunta, vão tentar de novo? Trava-se um diálogo. O detalhe é que esse espírito, o Marinho, não via nem o André Luiz, nem o Alexandre, nem a sua mãe.
O espírito não via os outros espíritos que estavam acima dele, a não ser o irmão Necésio, que se adensou o máximo para ficar junto a ele. O interlocutor pensou alguns minutos e voltou a fazer indagações quanto aos seus prováveis benfeitores. O nosso companheiro, porém, informou com serenidade: não dispomos de tempo, Não dispomos de tempo para muitas elucidações. Creio que o amigo, como aconteceu comigo mesmo, lucrará muitíssimo. Entretanto, se deseja tentar uma solução para o seu caso, não podemos perder os minutos. Entenderam o diálogo? Esse aí é o padre, falando com Marinho. Continua. Via-se que Marinho penetrava o terreno obscuro da indecisão. No entanto, sua genitora desencarnada enlaçou-o com mais carinho a pedir-lhe mentalmente que acompanhasse o mensageiro sem hesitação. Impossibilitado de oferecer resistência àquela vigorosa imposição magnética do amor maternal, exclamou resoluto: vamo-nos. Necésio estendeu-lhe o braço de irmão e retiramo-nos, apressadamente, por uma das pequenas portas laterais. Em breves minutos, penetrávamos o conhecido recinto de orações e trabalhos espirituais. Entenderam até aí? Se situou? Você que está chegando agora? Você está entendendo? Muito bem. Então eles saíram daquele lugar, que era uma igreja, foi citado lá atrás, e se dirigiram ao centro espírita. Vamos lá. Observei que muitos servidores de nossa esfera mantinham-se de mãos dadas, formando extensa corrente protetora da mesa consagrada aos serviços da noite. O quadro era para mim uma novidade. Olha, Elaine, você que trabalha na desobsessão, os espíritos, protegendo a mesa, os trabalhadores, de mão dadas, é a proteção magnética, a proteção individual, envolvendo todos os trabalhadores. Por isso temos que ter muita atenção nesse trabalho. Não é a hora de brincar, não é a hora de rir, é hora de seriedade, de trabalho sério. Continua. Alexandre, porém, explicou-me discreto. Trata-se da cadeia magnética necessária à eficiência de nossa tarefa de doutrinação. Sem essa rede de forças positivas que opera a vigilância indispensável, não teríamos elementos para conter as entidades perversas e recalcitrantes. Está vendo, Elaine, a seriedade do trabalho? Então, um trabalho sério, eles têm que estar junto a nós, estão junto a nós, eles estarão junto a nós no próximo trabalho, em todos os trabalhos. Porque senão não dá para conter esses espíritos maus, perversos, que vêm com as suas vibrações deletérias e causaria tumulto no trabalho. Por isso temos que ficar sérios na doutrinação. O instrutor, porém, fez-me perceber que a hora não comportava conversações e, auxiliando Necésio, localizou o Marinho dentro do círculo magnético, no qual, com surpresa, verifiquei a presença de vários desencarnados sofredores, trazidos por outros pequenos grupos de amigos espirituais e que, por sua vez, aguardavam oportunidade de doutrinação. Sentindo agora o ambiente em que se achava, Marinho quis recuar, mas não pôde. A fronteira vibratória estabelecida pelos nossos colaboradores, a reduzida distância da mesa de fraternidade, impedia-lhe a fuga. Isto é um logro, clamou revoltado. Sossegue, respondeu-lhe Necésio sem alterar. Você conquistará grande alívio, espere. Poderá desabafar suas mágoas e ouvir a palavra compassiva de um orientador cristão, ainda encarnado. E em seguida, quem sabe, talvez possa haver algum ente querido que se encontre em zonas mais altas à espera de seu fortalecimento e iluminação. Não quero, bradava o infeliz. Olha só,
Então o espírito foi levado para lá por um outro padre e ele só cedeu porque a sua mãe o envolveu com o seu amor, com o seu carinho de mãe, e ele acabou cedendo. Quando ele viu que era um centro espírita, quando ele viu que ele estava cercado, ele ficou no centro da proteção magnética, ele disse: opa, não quero ficar aqui não, vocês armaram para mim. Aí o padre disse para ele: fica quieto, fica aí, vai ouvir, vai ser benéfico para você, você vai ficar bem. Agora, quem sabe não vem um ente querido para te visitar? Era a mãe dele que já estava ali, que ele veria mais na frente. Ele: eu não quero. É assim que chegam essas entidades nesses trabalhos. Isso aqui a gente tinha que estudar ali, para o povo ter mais seriedade no trabalho, chegar na hora. Vocês vejam que quando o espírito chegou, o trabalho já estava todo pronto pelo mundo espiritual, aguardando os encarnados. Então o encarnado tem que chegar na hora, tem que chegar preparado, tem que estar preparado para o trabalho, não pode chegar de qualquer maneira. Sabendo das dificuldades do dia a dia, que o encarnado vem do seu trabalho profissional, pega trânsito, a cidade tumultuada, o que a gente faz? A gente estuda ali 1 hora antes, né? A gente se prepara com o estudo, para botar a cabeça no trabalho, no estudo, elevar o pensamento, esquecer o mundo e trabalhar. Aí mesmo assim, alguns trabalhadores ainda chegam atrasados, em cima da hora. Aí o trabalho não tem um rendimento esperado pelo plano espiritual. E nós não podemos esquecer que esse trabalho poderia ser feito inteiramente pelo mundo espiritual, sem a interferência do encarnado, sem a ajuda do encarnado. Como é feito. Muitos trabalhos são feitos pelos espíritos, sem a intervenção dos encarnados. E o encarnado está ali por pura misericórdia de Deus, para o aprendizado dele, do encarnado. Aprendizado para o encarnado. Ele deixou isso aqui bem claro, né? Aí como que a gente vai chegar num trabalho desse? Vai chegar de qualquer maneira? Não pode. Então chegam espíritos viciados de todos os matizes, vícios de todos os matizes, espíritos perseguidores, espíritos maus do mal, falanges imensas do mal. A gente tem que estar preparado para isso. Tem que estar preparado. Vamos lá. Não quero, bradava o infeliz. Sabe assim a verdade, meu amigo? Perguntou o nosso companheiro. Lê mais devagar. Sabe assim a verdade, meu amigo? Perguntou-lhe o nosso companheiro com inflexão de ternura. Poderá adivinhar a procedência do socorro de hoje? Conseguirá lembrar-se de quem me enviou ao seu encontro? O sacerdote desencarnado fixou nele os olhos, tomados de expressão terrível, mas Necésio, sem perder a calma, falou, depois de uma pausa mais longa: Sua mãe. Marinho escondeu o rosto nas mãos e prorrompeu em pranto angustioso. A esse tempo, secundado por diversos auxiliares, Alexandre prestava ao organismo de Otávia o máximo de concurso fraterno em cotas abundantes de recursos magnéticos. Otávia era médium, encarnada. Olha como o médium encarnado é envolvido pelos seus guias, fornecendo todos os recursos para que ele possa desempenhar o seu papel como médium. Continua. Compreendi que se para os fenômenos de intercâmbio com os desencarnados esclarecidos era necessário o auxílio de nosso plano ao campo mediúnico, no caso presente, essa cooperação deveria ser muito maior, em vista da condição dolorosa e lastimável dos comunicantes. Com efeito, a médium Otávia
recebia os mais vastos recursos magnéticos para a execução de sua tarefa. Ouviu a Elaine? Eu estou falando muito com a Elaine porque ela trabalha ali conosco. E você, sabedora disso, quando vê qualquer coisa que fuja à regra, fuja à disciplina, você tem a obrigação de chamar a atenção do povo. Daí a minutos, providenciava-se a incorporação de Marinho, que tomou a intermediária sobre forte excitação. Otávia, provisoriamente desligada dos veículos físicos, mantinha-se agora algo confusa, em vista de encontrar-se envolvida em fluidos desequilibrados, não mostrando a mesma lucidez que lhe observáramos anteriormente. Todavia, a assistência que recebia dos amigos do nosso plano era muito maior. um instrutor de elevada condição hierárquica substituiu Alexandre junto da médium, passando o meu orientador a inspirar diretamente o colaborador encarnado que dirigia a reunião. Aí olha só a influência de Alexandre sobre o doutrinador. A influência que os doutrinadores aqui recebem dos irmãos da nossa casa. Espíritos superiores a todos aqueles que estão sendo atendidos, espíritos superiores a nós, trabalhadores da desobsessão. Então, Elaine, isso é para chamar a nossa atenção para a nossa responsabilidade diante do trabalho. O mínimo de preparo que a gente tem que ter para estar ali. O mínimo. A gente precisa se preparar. Você vai numa festa, você não se arruma? Você vem para cá, você tem que se arrumar. Só que na festa você vai botar uma roupa nova. Aqui você vai botar a túnica nupcial que Jesus se referiu. Quer dizer, a boa vontade. O equilíbrio, a dedicação, o preparo com a alimentação, a oração é fundamental. O dia inteiro, você trabalha à noite, tem que estar o dia inteiro em prece. Vai para o trabalho, vai sair de casa para trabalhar, reza antes de sair de casa e mantém o equilíbrio durante o dia. Qualquer coisa que você experimente de dissabor, oração. São designados para cada trabalhador da desobsessão de 3 a 4 espíritos para protegê-lo no dia do trabalho, como disse o nosso irmão altivo. Agora você vê o trabalho que nós damos a eles para que a gente realize esse trabalho da melhor forma possível, da melhor maneira possível. Como iremos realizar um trabalho desse sem estudar, sem conhecer? Volta e meia alguém me pede. A menina aqui hoje, a semana pediu, eu tô de férias no mês de julho, eu posso assistir o trabalho ali? Eu falei, não. Posso assistir? Não, não pode. Tá bom, não pode. Por que não pode? Porque aquilo ali não é para satisfazer a curiosidade de ninguém. Aquilo ali, você vai começar a abrir uma janela psíquica enorme. Para chegar ali e depois sair, não vai ajudar em nada. Muito pelo contrário, vai atrapalhar com a curiosidade dela, não está preparada para ali. Então não pode. É um trabalho de imensa responsabilidade. Para ele, o médium, para o diretor do trabalho, para o diretor da casa, para o diretor espiritual do trabalho. Porque nós nos preocupamos com o trabalhador, com o médium. Quantos médiuns que a gente vê surtando por aí? Quantos? Ainda mais agora que as casas fecharam, né, por decisão dos dirigentes encarnados. Isso é decisão do encarnado, não é decisão espiritual. Fecharam as casas e largaram seus médiuns para lá. Largaram. Aí o que tem de médium perturbado aí,
Não está no gibi. Por quê? Escancarou uma janela psíquica e simplesmente se afastou do trabalho. Muito médium que estava ali porque precisava do trabalho. Olha só, o médium é que precisa do trabalho. O trabalho não precisa do médium. O trabalho não precisa de mim. Eu é que preciso do trabalho. Ponto. Não foi isso que a gente aprendeu? Aí o médium, às vezes também, se afasta do trabalho por invigilância, depois vai dar problema. Vai dar problema. Simplesmente se afasta. Não quero mais. Não quero. Não quer por quê? Porque eu não quero. Está igual o outro espírito aqui, ó. O obsessor aqui, o doente. Não quero porque eu não quero. Paciência. Vai dar trabalho depois. Pode ter certeza. Continua mais um pouco. Enquanto isto ocorria, vários ajudantes de serviço recolhiam as forças mentais emitidas pelos irmãos presentes, inclusive as que fluíam abundantemente do organismo mediúnico, o que, embora não fosse novidade, me surpreendeu pelas características diferentes com que o trabalho era levado a efeito. Não pude conter. Espera aí um pouquinho, porque eu estou tentando me achar e não achei. Enquanto isto, um instrutor de elevada condição ensina. Tá. Enquanto isto ocorria, vários ajudantes de serviço recolhiam as forças mentais emitidas pelos irmãos presentes, inclusive as que fluíam abundantemente do organismo mediúnico. Olha só. Recolhia as forças mentais do ambiente. Aí você coloca uma pessoa curiosa ali no trabalho. Ele vai recolher o que desse médium? Esse médium vai dar trabalho para o trabalho. Vai dar trabalho para os espíritos. E se você não tiver com a cabeça boa, você vai dar trabalho para os espíritos. Enquanto isto ocorria, vários ajudantes de serviço, quer dizer, ajudante desencarnado, recolhiam as forças mentais emitidas pelos irmãos presentes, inclusive as que fluíam abundantemente do organismo mediúnico, que era médium que estava incorporando, o que, embora não fosse novidade, me surpreendeu pelas características diferentes com que o trabalho era levado a efeito. Olha quanta coisa envolve um trabalho de socorro espiritual, ou de desobsessão, como nós chamamos. A complexidade do trabalho. O ambiente precisa ser preparado pelos guias, preparado fluidicamente. É necessário fazer a proteção do ambiente, a proteção da casa, a proteção da sala para o trabalho. Separar aqueles que serão atendidos, como acontece aqui. Os espíritos que serão atendidos ali, eles estão aqui. Aqui na sala, no salão. Por isso a gente fecha o salão, ninguém entra aqui. Por isso, na sexta-feira, a gente fecha a casa. O certo, a gente funciona a cozinha por causa do trabalho de sábado. Não era nem para funcionar a cozinha. Sexta-feira é para todo mundo ir embora. Ninguém fica aqui, a não ser o trabalhador da desobsessão. Porque atrapalha, ainda mais aqui, que a cozinha é ali do lado. Na próxima sede, a gente vai fazer a cozinha bem distante. Mesmo assim, a casa não receberá ninguém, né? Só os serviços essenciais. Tal a complexidade desse trabalho. Entenderam isso? Não é um trabalho simples, não é um trabalho qualquer. Então você imagina atender o endereço aqui de uma pessoa que quer se suicidar,
Que espíritos estão em torno dela? A gente atender aqui o trabalho de uma pessoa que é viciada em drogas, em bebida alcoólica. Que tipo de espírito que vem para cá? E a gente vai lidar com esses espíritos. De alguém que é criminoso, que planeja assaltar ou planeja matar alguém. Que espíritos que estão secundando essa pessoa? Então o ambiente é muito sério. O trabalho é muito sério, muito complexo. E o encarnado costuma se distrair, não prestar atenção. Vamos lá, continua aí. Eu tenho uma pergunta. Faz. Nesse trecho em que ele fala que vários ajudantes de serviço recolhiam as forças mentais emitidas, é que para os espíritos esse fluido mental é como se fosse matéria, para nós não. Sim, para nós é matéria, o pensamento é matéria. Leon Denis diz que o pensamento é criador. O pensamento é criador quando você sai do cérebro, quando a ideia, ele está falando da ideia. E André Luiz se refere aqui em vários momentos, principalmente na obra que nós vamos estudar ainda, Mecanismo da Mediunidade, ele diz que o pensamento é matéria. É o pensamento pronto. Se você fixar o pensamento em algo, você materializa aquilo que você está pensando. Há experiências de fotografia de pensamento. Na época de Kardec se fazia isso. Há fotografia de pensamento. Ele se materializa, se corporifica. Então, qual o tipo de pensamento que você tem que ter numa reunião mediúnica? Pensamento em prece, de elevação. Jesus, ajude esses irmãos. Jesus, ajude o médium que está falando. Ajude a todos nós, nos proteja. Todos devem estar com esse tipo de pensamento. Todos. Por que aqui no centro está escrito aí, olha aí nessas cadeiras aí, vocês que não são médios, aí, o que está escrito aí atrás? O que está escrito aí na cadeira aqui da frente? O que está escrito ali? O que está escrito? Médium. É porque o médium é mais bonitinho do que você? Não. Está escrito aí porque o médium tem que sentar na frente para ele proteger o palestrante com o pensamento dele. Você que está aí assistindo, você pode dizer assim, pô, que cara chato. Você pode olhar o relógio de minuto em minuto, esse negócio não acaba. Você pode estar sentado aí pensando na morte da bezerra, como diz. Está de corpo presente, teu pensamento está longe. Você está aflito, está agoniado, está com o seu problema. Tudo isso atrapalha o palestrante. Tudo isso atrapalha o palestrante. Então o médium está aí, sabedor disso, ele tem que estar protegendo o palestrante, prestando atenção na palestra. Se o palestrante não é muito bom, está com dificuldade, vamos Jesus, ajuda esse irmão, ajuda esse companheiro, vamos amigo, confia, vamos embora. É o pensamento dele, ele põe uma barreira magnética. Para isso o médium estuda. Para isso que o médium está estudando, para ele ver a responsabilidade dele com o que ele pensa. E a gente já sabe que somos responsáveis pelo nosso pensamento. Aí Leon Denis nos diz, nós somos o que pensamos. É por isso. Entendeu, Luiz? Então continua aí. Perfeito. Não pude conter-me e interpelei um amigo em atividade nesse setor. Esse material, explicou-me ele bondosamente, representa vigorosos recursos plásticos para que os benfeitores de nossa esfera se façam visíveis aos irmãos perturbados e aflitos, ou para que materializem provisoriamente certas imagens ou quadros indispensáveis ao reavivamento da emotividade e da confiança nas almas infelizes. Com os raios e energias de variada expressão emitidos pelo homem encarnado, podemos formar certos serviços de importância para todos aqueles
que se encontrem presos ao padrão vibratório do homem comum, não obstante permanecerem distantes do corpo físico. Olha aí, a tua pergunta sendo respondida aí tecnicamente. Então o pensamento fornece energia plástica, que faz com que os outros espíritos se apresentem para eles, criam quadros. Se a gente fala do Evangelho, alguma passagem do Evangelho, o quadro é mostrado a eles. Jesus subiu ao monte para falar aos seus seguidores, aos seus discípulos. E ele dizia: bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os pobres de espíritos, porque é deles o reino dos céus. Então, aparece ali os quadros, aparece Jesus falando aos discípulos em torno dele. Todos aqueles que seguiam Jesus eram discípulos. Apóstolos foram 12, há uma diferença de apóstolo para discípulo. Ele escolheu 12 para ser apóstolos, estavam sempre ao lado dele. Mas todo seguidor de Jesus era um discípulo dele. Nós somos discípulos dele, discípulos do Cristo. E aparecem esses quadros comoventes, que no éter está impregnado, e transmite para eles. Então o doutrinador está falando, aí eles vão vendo Jesus conversando com a multidão, para que toque o coração deles, para que tenha uma como que se diz? Uma eficácia maior naquilo que ele diz. Estão entendendo isso? Está entendendo, minha filha? Então a importância do pensamento ali no trabalho. Continua. Você estava ouvindo, Adilane, de casa? A importância da reunião de desobsessão? O comportamento do médium? Continua. Compreendi a elucidação, reconhecendo que se é possível efetuar uma sessão de materialização para os companheiros encarnados, em outro sentido, a mesma tarefa poderia ser levada a efeito para os irmãos desencarnados de condição inferior. Admirando a excelência e a amplitude das atividades dos nossos orientadores, fixei a minha atenção na palestra que se estabeleceu entre Marinho, incorporado em Otávia, e o doutrinador humano, orientado intuitivamente por Alexandre. Olha o trabalho sendo realizado. Continua. A princípio, o sacerdote demonstrava imenso desespero e pronunciava palavras fortes que lhe denunciavam a rebeldia. O interlocutor, contudo, falava-lhe com serenidade cristã, revelando-lhe a superioridade do Evangelho vivido sobre o Evangelho interpretado. Nossa, que frase boa, hein? A certa altura da doutrinação, percebi que Alexandre chamava a si um dos diversos cooperadores que manipulavam os fluidos e forças recolhidos na sala, e recomendava-lhe que ajudasse a genitora de Marinho a tornar-se visível para ele. Notei que a senhora desencarnada, com os préstimos de outros amigos, atendeu imediatamente, ao passo que Alexandre, abandonando por momentos o seu posto junto ao doutrinador, aplicou passes magnéticos na região visual do comunicante, compreendendo então que ali se encontrava em jogo interessantes princípios de cooperação. A genitora, amorosa, resignava-se ao envolvimento em vibrações mais grosseiras, por alguns minutos, enquanto o filho elevava a percepção visual até o mais alto nível ao seu alcance, para que pudessem efetuar um reencontro temporário de benéficas consequências para ele. Entenderam? Com a manipulação desses fluidos, que é tanto que o instrutor Alexandre deu o passe nos olhos do comunicante, do padre, do espírito inferiorizado, esse que estava sendo atendido,
ampliando o seu campo de visão. É como que eu não leio sem óculos, a letra está toda embaralhada. Eu coloco um óculos e eu enxergo a letra. Então o que eles fizeram? Ele com passe nos olhos para ampliar a visão do espírito. E a mãe, que era muito mais elevada do que ele, foi envolvida nesses fluidos, retirado do pensamento dos encarnados que estavam ali, para que ela se materializasse o máximo possível. Melhor dizendo, para que ela adensasse o seu corpo fluídico. Então ela se adensa mais e ele amplia a sua visão. Aí ele vê a mãe. Você vê como que acontece. Por mais que o espírito se materialize, mesmo nós que estamos no trabalho, nós encarnados, nós não conseguimos vê-los. Eu não vejo espírito nenhum. Né? E o espírito, dependendo da evolução, do grau evolutivo dele, ele vê tanto quanto eu vejo. Ele só consegue ver espírito do mesmo nível dele, ele não consegue ver os espíritos superiores. Aí foi necessário todo esse trabalho de condensação do perispírito da mãe e da ampliação da visão do nosso Marinho. Entenderam? Está entendendo? Está entendendo, Andressa, como acontece? Então vamos lá. Está entendendo? Newton, a gente pode falar que essa ampliação foi feita por um espírito que seja técnico nesse tipo de trabalho? É, claro, eles conhecem, eles sabem fazer. Estão sempre ali, eles sabem fazer. Continua. Voltou Alexandre a fixar-se ao lado do dirigente e, com surpresa, ouvi que o amigo encarnado desafiava o exasperado comunicante, agindo francamente por intuição com a sua voz, quente de sinceridade no ministério do amor fraternal. Observa em volta de si, meu irmão, exclamava o doutrinador comoventemente. Reconhece quem se encontra ao seu lado? Foi então que o sacerdote lançou um grito terrível. Minha mãe, disse ele alarmado de dor e vergonha. Minha mãe. Por que não render-se ao amor de nosso Pai Celeste, meu filho? Disse a genitora emocionada, abraçando. Chega de vãs discussões e de contendas intelectuais. Marinho, a porta de nossas ilusões terrenas cerrou-se com os nossos olhos físicos. Não transfira para cá nossos velhos enganos. Atenda-me, não se revolte mais. Humilhe-se diante da verdade. Não me faça sofrer por mais tempo. Os encarnados presentes viam tão somente o corpo de Otávia, dominado pelo sacerdote que lhes era invisível, quase a arrebentar-se de soluços atrozes. Mas nós víamos além. A nobre senhora desencarnada postou-se ao lado do filho e começou a beijá-lo em lágrimas de reconhecimento e amor. Pranto copioso identificava-os. Cobrando forças novas, a genitora continuou. Perdoa-me, filho querido, se noutra época induzi o seu coração à responsabilidade eclesiástica, modificando o curso de suas tendências. Suas lutas de agora atingem-me a alma angustiada. Seja forte, Marinho, e ajude-me. Desvencilhe-se dos maus companheiros. Não vale rebelar-se. Nunca fugiremos à lei do Eterno. Onde você estiver, a voz divina se fará ouvir no imo da consciência. Neste momento, observei que o sacerdote recordou instintivamente os amigos, tocado de profundo receio. Agora que reencontrava a mãezinha carinhosa e devotada a Deus, que sentia a vibração confortadora do ambiente de fraternidade e fé, sentia medo de regressar ao convívio dos colegas endurecidos no mal. Apertou a destra materna confiante e perguntou: Ó, minha mãe, posso acompanhá-la para sempre? A entidade amorável
contemplou-o com redobrado amor, através do véu do pranto, e respondeu: Por enquanto não, meu filho. Poderá você distanciar-se do desequilíbrio neste momento, quebrar todos os elos que o prendem às zonas inferiores, abandonando-as de vez. Entretanto, há que transformar sua condição vibratória por meio da renovação íntima para o bem, mediante a qual é possível nossa reunião em breve no lar divino. Não tenha receio, porém. Providenciaremos todos os recursos necessários à sua vida nova, desde que você modifique sinceramente os propósitos espirituais. Dê-nos a boa vontade fiel e Jesus nos auxiliará. Quanto ao resto, não. Dê-nos a boa vontade fiel e Jesus nos auxiliará quanto ao resto. Temos aqui um desvelado amigo que nos prestará sua valiosa colaboração. Refiro-me a Necésio, o bom irmão, que o trouxe ao nosso encontro. Ele colocará à sua disposição os recursos precisos à conduta diferente. A princípio, Marinho, você experimentará dificuldades e dissabores. Será assediado pelos amigos companheiros, que se converterão em adversários. Mas sem a luta que facilita a aquisição dos valores reais, não aprenderemos onde se encontra o nosso verdadeiro lugar na obra de Deus. Então vejam só, vamos comentar esse pedaço aí. Tudo bem, Michel? Ele só viu a mãe por causa da intercessão dos espíritos, junto a ele e junto à mãe. Nós vimos adensando o corpo fluídico da mãe e ampliando a sua visão. Ele viu a mãe, ele se emocionou. Eu posso ficar com você para sempre? Não. A mãe sempre ia visitá-lo, ele nunca via a mãe. A mãe vai voltar ao seu estado vibratório, normal, que ela tem, que ela conquistou. Ele vai continuar não vendo a mãezinha. Depende dele, ele tem que se melhorar. Ele vai ser assediado pelos antigos companheiros. Ele vai ter que resistir, mostrar que não quer mais o mal, o caminho do mal, se regenerar. Vai ter que compreender o Evangelho de Jesus de maneira diferente que ele compreendia anteriormente. E terá que trabalhar no bem. Aí ele vai se unir à mãe. Vocês vejam também a culpa da mãe. A mãe obrigou ao filho ser padre, fazer o seminário. Nós falamos muito disso aí na aula passada. Dei até o exemplo da minha avó e eu acho que até entendi. A minha mãe, quando desencarnou, foi visto pelo médium, que a mãe dela estava lá também. Poxa, mas a minha avó, a mãe da minha mãe, já estava desencarnada há um bom tempo, 50 e poucos anos, desencarnada. Estava esperando a filha. Mas um dos filhos que era padre, um tio meu, e ele foi ser padre porque a minha avó apertou ali também. Como ele não foi feliz no sacerdócio, ele fez para atender à vontade da mãe, com certeza ela se sentiu culpada. E esperou o filho até o fim. E ele já foi visto trabalhando aqui, olha que coisa boa, trabalhando aqui na nossa casa. Antigamente, você tinha o caminho das armas, o militarismo pobre, ou eclesiástico, que ia ter a vida segura, Então, ele não tinha vocação para ser padre, mas a mãe obrigou, ele foi, faliu, e ela ficou com um sentimento de culpa. Então ela só ficou bem depois que conseguiu tirar o filho daquela situação. Interessante, No capítulo anterior, a gente viu, uns capítulos atrás aqui, a mãe também que estava intercedendo junto aos filhos, e eram 4 filhos, estavam em região umbralina, e ela iria recebê-los, e todos eles viriam doentes, todos doentes. Por quê?
o pai, o marido dela, saía para ganhar o pão de cada dia, ela tinha um certo conforto e passava a mão na cabeça dos filhos. Os filhos faziam o que queriam. Um descambou para o caminho das drogas, o outro também, enfim. E voltariam a reencarnar deficientes. Todos eles. Uma teria uma condição um pouquinho melhor e iria ajudar a cuidar dos outros 2 irmãos que viriam. Então, vocês vejam a importância da educação para com os filhos. A gente não pode fazer filho e largar no mundo, achar que filho se vira aí igual se vira o cachorro vira-lata. Não, é muita responsabilidade ter filho. Se você falhar na educação, você vai responder por isso. Se você for omissa e o filho der para o caminho do mal, você vai responder por isso. Mas se os filhos forem bons, quiserem estudar, serem homens de bem, você também não terá mérito nenhum em cima disso. Fez filho? Cuida. Pensasse antes de fazer. Tudo na vida tem que ser feito com responsabilidade. A gente vê a questão do aborto. Não quer ter filho, então não tenha a relação no momento que você está fecunda. Evita a filha. Agora, uma vez que você quis ter o prazer e veio a gravidez, assuma. Senão será um crime fazer o aborto. E uma vez vindo o filho, você tem obrigação de educar. Senão vai responder depois. Tudo bem até aí? Então vamos lá. Continua mais um pouquinho. O filho infortunado prometeu-lhe a transformação imprescindível. Depois de encorajá-lo com ponderada ternura, a devotada senhora deixou-o entregue aos cuidados de Necésio, que prazerosamente recebeu a missão de encaminhá-lo na esfera dos deveres novos. Após despedir-se da mãezinha abnegada, que o voltou à nossa companhia, o sacerdote conversou ainda por alguns minutos com o dirigente encarnado da reunião, surpreendendo-o com a mudança brusca. Fora obtida de fato uma dádiva do Senhor. A dedicação maternal produzira salutares efeitos naquele coração exasperado e desiludido. Vamos parar só um instantinho aí. A Michele chegou agora. A gente está estudando aqui, uma coisa aqui me incomodando. Tinha algo aqui me incomodando aqui. E caiu aqui a minha lente. Nós estamos estudando aqui um trabalho de desobsessão. Uma mãe, vou repetir bem rapidinho, em 2 minutos. O que a gente vem estudando em 4 aulas. Vou resumir em 2 minutos. 2 minutos. Uma mãe desencarnada vem pedir auxílio aos espíritos desencarnados junto ao seu filho. O seu filho tinha sido sacerdote na Terra. Desencarnou e foi para uma região umbralina, se envolveu com espíritos do mal. E a mãe queria ajudá-lo, já vinha tentando ajudá-lo há 10 anos, sem sucesso. Na ocasião em que isso aqui acontece, ela vê um cansaço nele, um certo cansaço. E ela julga um momento propício para retirá-lo daquela situação. Aí se movimenta esforços nesse sentido. Tem o concurso dos espíritos desencarnados e o concurso dos encarnados. Então ele falou aqui da reunião de desobsessão, da responsabilidade dos médios junto a esse trabalho, a inspiração que o doutrinador recebe do guia, responsável pelo trabalho, a doação fluídica, o pensamento daqueles que estão ali apoiando o trabalho,
a médio de incorporação e, no final, o sucesso do trabalho. Com o pensamento dos médios, os guias retiram, pegam aquele pensamento, aquela massa de energia, conseguem fazer com que a mãe adense o seu corpo fluídico, ou perispírito, como queiram, e o guia dá um passe nos olhos do desencarnado, ampliando a sua visão, e ele consegue ver a mãezinha. Quando ele vê a mãezinha, ele desaba em lágrimas, porque ele a amava muito, tinha saudade, e ali, então, o trabalho tem um bom desfecho. Ele pediu para seguir com ela disse que não poderia, porque para onde ela ia, ele não podia entrar. Ele não ia ver nada. Em primeiro lugar, ele não ia ver nada. Então, ele tinha que se elevar como espírito, se arrepender, se desvencilhar dos companheiros do mal, se orar bastante, estudar o Evangelho, trabalhar no bem, para se elevar e poder caminhar ao lado da mãezinha. É aqui que a gente parou, tá? Resumi agora em 3 minutos o que a gente vem estudando em 4 aulas. Vamos lá. Marinho não poderia ser arrebatado das sombras para a luz somente em virtude da amorosa cooperação de nosso plano. Quem é Marinho? O padre, o sacerdote, o filho dela. Mas recebeu o nosso auxílio fraterno e utilizaria os elementos novos para colocar-se a caminho da vida mais alta. Agora você vê, apesar de toda a ajuda que a mãe deu, apesar de todo o amor da mãe pelo filho, ela não podia fazer por ele o que ele tinha que fazer. Aí fica a maioria, a massa dos cristãos, vou falar dos cristãos, sangue de Jesus tem poder. Quer que o sangue de Jesus faça tudo para ele. Jesus é o meu Salvador. Jesus não vai te salvar. Ele vai dar os recursos, como a mãe ofereceu os recursos, para que ele segurasse nessa boia de salvação e fizesse o esforço dele. Então Deus não salva ninguém. Jesus não salva ninguém. Nenhum espírito salva ninguém. É você que se salva, é você que tem que fazer o esforço. É você que tem que compreender, você que tem que estudar e você que tem que mudar. Se a mãe pega pelo braço do filho, na hora que ela vai saindo dali, o que vai acontecer? Ela vai se desmaterializar, porque aquela materialização é provisória. Eu estou falando a materialização, mas porque ele disse ali, é como se fosse a materialização de um espírito aqui. O espírito se materializa, mas aquilo é provisório, é circunstancial. Daqui a pouco ele vai, aqueles fluidos, o ectoplasma que o médium oferece ao filho, ele volta para o médium e o espírito continua a vida dele. Você vai ficar sem ver o espírito. Se materializa o altivo aqui, se materializa a Lurdinha aqui. Eu vou ver, ô Lurdinha, tudo bem, me leva com você. Como que ela vai me levar com ela? Se eu estou no corpo físico e ela está no corpo espiritual. O que vai acontecer, eu vou te levar. Aí ela vai sumir, né, porque o ectoplasma vai voltar para o médium, ela vai voltar no seu corpo normal, e eu não vou nem sentir a mão dela segurando o meu braço ou a minha mão. Eu não vou sentir mais. Por quê? Estamos com vibrações diferentes. Eu estou no corpo físico. Ela é um espírito. Eu não posso ir aonde ela está. Por mais que eu a ame, por mais que ela me ame, ela não pode me levar. A não ser quando eu durmo. Eu saio do corpo, eu sou um espírito, e se eu tiver a elevação necessária para adentrar em determinados lugares, eu vou. Mas é todo lugar que eu posso ir? Não. Pode ser que os lugares que ela vai eu até vou. Pode ser que também não. Por causa da vibração. Está entendendo isso? Vocês estão entendendo? Por isso que o André Luiz, o próprio André Luiz que está narrando a história, ele ficou 8 anos na região umbralina. E a mãezinha dele ia visitá-lo sempre. O Clarencio estava sempre lá.
Mas ele não via. Ele não via. Da mesma forma que a gente não está vendo ninguém aqui. Mas eles estão aqui. Até que um dia o André Luiz se volta para Deus arrependido, faz a prece, aí ele consegue ver o Clarencio. Aí os maqueiros vêm, tinham outros espíritos enfermeiros, colocam ele ali na maca e o levam lá para nosso lar. Aí ele vê, ele diz: quem são vocês, anjos de Deus? Pensava que era anjo que veio lá dos páramos celestes. Porque até então ele não conseguia entrar em sintonia com aqueles guias, ou os guias não entravam em sintonia com ele. É a mesma coisa, está passando aqui a onda de rádio aqui, não está? Se eu ligar um rádio aqui na 98 FM, por exemplo, não vou pegar a estação? Vou pegar. Mas eu não vou pegar 101. Para eu pegar a estação 101, eu vou no dial, né? Ou lá na... Hoje não é mais dial, ainda estou no tempo antigo. Vou ali, botar 101, aí vou pegar a onda de rádio que está passando aqui. Todas estão passando aqui. Assim também o aparelho é o rádio. Assim também as ondas de pensamento. Que pensamento que eu tenho que me sintonizar? O meu pensamento sintoniza com o do Espírito. Aí eu vou percebê-lo. Quando o André Luiz sintonizou, levou seu pensamento a Deus, ele conseguiu ver e foi levado. E mesmo assim, para ele ver a mãe dele, ele teve que deixar parte do seu perispírito lá em nosso lar para ver a mãe. Como é que está escrito ali? Ele deixou parte do seu corpo espiritual e foi ver a mãezinha. Então o corpo espiritual ficou dormindo. Significa que o perispírito não é um bloco único como é o corpo carnal. Então a gente tem um corpo carnal, tem um corpo espiritual e nós somos espíritos. Agora esse corpo espiritual não é um bloco único. Ele vai ficando cada vez mais diáfano, mais sutil, à medida que ele se eleva. A mãe estava numa outra instância. Ele teve que deixar a parte grosseira do corpo espiritual e seguir com a parte mais sutil do seu corpo espiritual, que é o corpo mental, para ver a sua mãezinha. O mesmo se deu aqui. Por isso que não dá para ele acompanhar, porque ele não vai ver. Entenderam? Entendeu a analogia? Não adianta o tio altivo vir aqui, poxa, altivo, me leva com você. Eu pego na mão dele, ele vai sumir. Eu vou ficar com nada na mão, não vou conseguir pegar. Assim também se dá de um espírito inferior para um espírito superior, de um espírito terra a terra para um espírito elevado. Entenderam? Aquela história então do bom ladrão, será que tem bom ladrão? Pode ter se arrependido, né? Aí Jesus diz: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Como? Como? É impossível. A vibração de Jesus com a vibração de um ladrão, por mais que ele tenha se arrependido, ele vai ter que reparar o mal que ele fez. Mas se você compreender essa frase dessa maneira, em verdade vos digo ainda hoje, estarás comigo no paraíso. A vírgula fez toda a diferença, né? Em verdade vos digo a todos vocês, hoje, estarão com Jesus no paraíso. Um dia estarão. Eu estou dizendo isso hoje, não estou dizendo que hoje vocês estarão lá. Um dia. Quando tiverem condições de estar com Ele. Nosso tempo terminou, me dê mais só 2 minutinhos para a gente terminar aqui, que a história acabou, só falta um trecho, tá? Vamos lá, Luiz. Tu fala muito, Luiz. Reconhecia, admirando a justiça do pai, que a genitora dedicada não poderia entregar-lhe a colheita de luz que lhe era própria. Contudo, fornecia-lhe valiosas sementes para que ele as cultivasse com bom lavrador. Outros grupos procedentes de outras regiões traziam seus tutelados para a doutrinação de acordo com o programa de serviço estabelecido previamente. Foram 4
as entidades que receberam os benefícios diretos dessa natureza por intermédio de Otávia e outro médium. Em todos os casos, o magnetismo foi empregado em larga escala pelos nossos instrutores, salientando-se o de um pobre negociante que ainda ignorava a própria morte, demonstrando ele certa teimosia em face da verdade. Um dos orientadores espirituais da condição hierárquica de Alexandre, impondo-lhe sua vontade vigorosa, fê-lo ver, à distância, os despojos em decomposição. O infeliz, examinando o quadro, gritava lamentosamente, rendendo-se, por fim, à evidência dos fatos. O que ele está dizendo aqui? Atendido lá o marinho, vieram outros espíritos trazidos por aquele grupo para serem atendidos ali. Um deles, alguém que morreu e não sabia. É comum, vinha a reunião mediúnica, espíritos que morreram e não sabiam que morreram. Rapaz, você morreu. Como que eu morri, se eu estou aqui, estou falando? Mas morreu. Olha só que coisa, você tem que convencer o espírito de que ele morreu. Ele está dizendo que você está doido, você está maluco. Não, meu amigo, você morreu. E é comum eles lembrarem também, eles verem o enterro. Olha o seu enterro, olha o seu caixão sendo levado. Aí ele cai na real. Aqui no caso, olha os seus despojos, onde é que está. Deve ter mostrado o enterro, e já tinha passado muito tempo, e lá estava os despojos dele enterrados. É uma coisa interessante esse trabalho. E parece coisa de fora, então, isso é coisa de maluco. Mas não é, é real. Você vive como se nunca fosse morrer. Quantas pessoas vivem como se nunca fossem morrer? Depois morrem como se nunca tivesse vivido. Quer continuar. Vocês têm dúvida que vão morrer? Alguém tem dúvida que vai morrer? Vocês já pensaram no dia da morte de vocês? Tem que pensar. Não sabe se é amanhã, se é hoje. Não pode ser hoje? Aí é pego de surpresa. Tem que pensar. Por isso aqui a gente estuda, para a gente se preparar, porque a nossa vida verdadeira é a vida espiritual. Aqui é a vida virtual. Vocês que mexem com computador, né? Aqui é o virtual. Aqui vai passar. Você vai retornar à pátria verdadeira. De lá que a gente veio. E a gente vai retornar para lá. Em breve. Falta menos tempo do que vocês pensavam. A cada dia que passa, é um dia menos que falta. E a gente tem que pensar, morrer é uma coisa natural. Faz parte. Deus quis assim, é da lei. Termina, Luiz. Para de falar, Luiz. Vamos embora. Vamos lá. Em todos os serviços, o material plástico recolhido das emanações dos colaboradores encarnados satisfez eficientemente. Não era mobilizado apenas pelos amigos de mais nobre condição, que necessitavam fazer-se visíveis aos comunicantes. Era empregado também na fabricação momentânea de quadros transitórios e de ideias-formas, que agiam beneficamente sobre o ânimo dos infelizes em luta consigo mesmos. Viu? Nós falamos no início, né? Os quadros que eram apresentados à medida que o doutrinador falava. E então eles ouviam e viam os quadros. Então, como por exemplo, Jesus falando no Sermão do Monte, aparecia ali o quadro de Jesus falando aos seus discípulos sobre o Sermão do Monte. E por aí afora. E os médiuns ali estavam atentos. Por quê? O pensamento deles foi bem utilizado para a eficácia do trabalho. Continua. Um dos necessitados,
que tomara o médium sob forte excitação, quis agredir os componentes da mesa em tarefa de auxílio fraternal. Antes, porém, que pusesse em prática o sinistro desígnio, vi que os técnicos de nosso plano trabalhavam ativos na composição de uma forma sem vida própria, que trouxeram imediatamente, encostando-a no provável agressor. Era um esqueleto terrível, de terrível aspecto, que ele contemplou de alto a baixo, pondo-se a tremer, humilhado, esquecendo o triste propósito de ferir benfeitores. Há recursos que eles usam, né, para acalmar o outro. E os médios são trabalhados para isso. Senão, a Elaine incorpora lá um espírito brabo. Vai querer me bater? Não pode. E depois ela vai dizer, não fui eu, foi o espírito. Então ela aprende a se controlar, além da ajuda dos espíritos. O que a gente fala aqui no nosso estudo, uma vez o altivo contou para a gente, logo no início, ele incorporou um espírito desses brabões e acorda, bateu na mesa, deu um soco na mesa, igual eu fiz aqui. Aí o guia dele, o Dr. Herman, foi na frente dele e falou assim, semana que vem você vai botar um tampo de vidro nessa mesa. Depois do tampo de vidro você pode socar à vontade. Ele nunca mais bateu na mesa. Nunca mais. Ele botou o tampo de vidro na mesa. Está lá até hoje. Por quê? Você tem que controlar. Porque você agora dá um soco. Amanhã você vai querer dar um soco no médium. Imagine o médium embolando com o doutrinador numa sala dessa daí. Uma coisa feia, né? Por isso, o trabalhador precisa se preparar para esse tipo de trabalho. Bora, Luiz, termina isso aí. Depois de trabalhos complexos da nossa esfera, terminou a sessão com grandes benefícios para todos. Dentro de mim germinavam novos mundos de pensamento. Os trabalhos havidos para cada caso particular constituíam lições diferentes para minha alma. E aturdido pela dilatação da luz que se fazia cada vez mais intensa e viva no meu círculo mental, reconheci que os gênios celestes poderiam trazer o mais belo e eficiente socorro aos espíritos da sombra, que, movidos de piedade e amor, conseguiriam instalar abundantes celeiros de bênçãos junto dos sofredores, mas que, de conformidade com a eterna lei, os necessitados só poderiam receber os divinos benefícios se estivessem dispostos a aderir por si mesmos aos trabalhos do bem. Não tem mágica, você tem que querer. Tem que querer. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Foi assim que Jesus disse? Vinde a mim, você tem que ir a Jesus. Ele está sempre querendo te ajudar. Você tem que fazer um movimento. É como o sol. Ele está ali. Mas ele só vai penetrar se você abrir a janela. Se você não abrir a janela da casa, o sol não penetra, não vai aquecer a tua casa. Assim são esses espíritos, eles respeitam o nosso livre-arbítrio. Se você não fizer um movimento para ir até eles, o que eles podem fazer? Porque quando você faz esse movimento, você entra em sintonia com eles. Olha a sintonia aí. Meu Deus, não me deixa cair em tentação. Me livra desse mal, me ajuda, Senhor. Opa, está pedindo socorro. Vocês que estão perturbando ele aqui, se afasta daqui porque ele está me chamando. Agora, se você se locupleta nos seus desejos, nas suas paixões vis, o que eles podem fazer? Nada. Nada. Então, só depende de nós. Só depende de nós. Tudo bem até aí? Question? Nenhuma pergunta? Ou eu não falei direito, ou vocês não entenderam direito.
significa que eu tenho que começar tudo de novo para vocês entenderem. Vou voltar aqui, tem mais 1h e pouco aí. Vocês entenderam mesmo direitinho? Nenhuma pergunta? Então vamos rezar, né? É o melhor que a gente faz. Quantas preces que a gente faz nessa casa, buscando Jesus, buscando proteção. Por isso que tem proteção. Então agradecemos ao nosso irmão André Luiz, agradecemos ao nosso Chico, agradecemos ao Altivo, a toda a direção espiritual da nossa casa. Agradecemos a Allan Kardec, a Leon Denis. E rogamos a Deus por todos os sofredores, por todos os que choram, por todos que não alcançaram o reino dos céus, como disse a rainha de França. Que Jesus tenha misericórdia desses irmãos que ainda sofrem na ignorância dos seus pensamentos. Que chegue até eles o refrigério, o despertar para uma vida melhor. Socorra aqueles que estão na mão de falanges obsessoras. Liberte-os, Jesus, e alivie as suas dores. Rogamos pelos irmãos suicidas, enfim, por todo tipo de sofrimento, sofrimentos de todos os matizes. A esperança, o alívio, a paz para todos. Quanto a nós, Senhor, conduza-nos no caminho reto, na estrada da vida. Proteja-nos, proteja o nosso pensamento, fortaleça a nossa fé e não nos deixes cair. Que contigo, Senhor, através dos bons espíritos que nos secundam, criemos resistência ao mal. Então, despedimos-nos em nome da direção da nossa casa, do nosso altivo, dos guias aqui presentes que dirigiram esse trabalho de amor. Em nome do amor, em nome do nosso amor, minha querida, em teu nome, Senhor. Mas acima de tudo, em nome de Deus, pedimos a devida permissão para encerrarmos os estudos da tarde, noite de hoje. Que assim seja. Graças a Deus.